Queridos, nós queremos dar continuidade na nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. Portanto, eu quero orar mais uma vez para Deus nos abençoar na compreensão dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus, nós estamos na Tua presença, eu quero Te louvar por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações durante esse início de ano. Cremos, Pai, que não é só um momento, não é só agora. O Senhor quer edificar dentro de nós algo duradouro que vai nos levar até o fim da nossa vida. Senhor, que realmente princípios estabelecidos que vão perdurar. Por isso, Espírito Santo, vivifica a Tua obra, vivifica as letras dentro de nós e edifica a Tua igreja. Senhor, assim eu oro, já Te agradecendo, porque eu sei que o Senhor está aqui, está agindo, está ouvindo essa oração e já está fazendo aquilo que o Senhor veio fazer no nosso coração, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Então, queridos, nós começamos na semana passada uma série a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu quero dar continuidade. Inclusive, eu fiz questão, conversei com o pastor Márcio, comentei com ele, eu fiz questão de ministrar essa série como se fosse assim deixa eu pensar. Como se fosse assim uma injeção dentro da igreja, porque todos aqui, ou a maioria já sabe, que nós estamos nos preparando para mudarmos para a Suíça, para começarmos uma comunidade evangélica cristã por lá. Então, eu fiz questão de ministrar esse tema. Eu creio que logo depois já o pastor Márcio vai estar mais em evidência, pregando. Eu e minha esposa ainda estaremos aqui. Está tudo planejado para final de maio nos dirigirmos para a Suíça. Mas eu faço muita questão de ministrar esta série ainda a respeito do Espírito Santo. E o nosso texto base, que já lemos na semana passada, se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Lá diz o seguinte: ou supondes que é em vão, afirma a Escritura. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, eu não vou me deter muito, só quero conectar essa mensagem ao que nós falamos na semana passada, amém? Nós falamos semana passada que o Espírito Santo, ele tem um anseio, como diz esse versículo, um anseio, um desejo intenso e constante de ter comunhão conosco. Ele anseia estar conosco, ele anseia se comunicar conosco, ele anseia ter comunhão conosco. Então, o anseio é um desejo intenso e constante que o Espírito Santo tem para falar conosco. Ele quer ser o nosso amigo, o nosso conselheiro em todas as situações. Não tem ninguém melhor para nos aconselhar, para nos orientar, do que a pessoa do Espírito Santo. Ele sempre está presente, 7 dias na semana, 24 horas por dia, 60 minutos por hora e 60 segundos por minuto. Ele sempre está presente. Ele tem os melhores conselhos para a nossa área familiar, como criar os nossos filhos. Quantas vezes, diante de uma situação que a gente já não sabe mais o que fazer com os nossos filhos, você no seu coração, você pode pedir ajuda ao Espírito Santo e Ele imediatamente vai te orientar em nome de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos aconselha nos nossos desafios conjugais. Ele pode nos aconselhar nos nossos negócios, na nossa orientação profissional. Ele é a pessoa mais indicada para nos orientar como multiplicar o nosso grupo familiar, estratégias, o que fazer e como agir. Ele é o nosso conselheiro nos nossos discipulados. Enquanto você estiver discipulando,
ore no seu interior para que o Espírito Santo lhe oriente o que fazer, como fazer. Eu fico muito impressionado com algumas conversas que o Senhor Jesus teve com algumas pessoas. Por exemplo, todos nós, de algum jeito ou outro, nós conhecemos a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Está registrado em João capítulo 3, tem aquele versículo muito famoso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então esse versículo ele está no meio de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Mas o interessante nessa conversa que Nicodemos chega lá com um papo. Ele fala assim: Senhor, sabemos que o Senhor é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz. Mas Jesus nem entra na conversa dele. Ele já parece para os olhos naturais, que ele pega um atalho e vai direto ao ponto. Ele fala para Nicodemos: Nicodemos, eu te afirmo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, às vezes, sabe, nós estamos ouvindo a pessoa conversar, a pessoa falar, a pessoa colocar as suas questões, mas, queridos, se nós estivermos ligados no Espírito Santo, Ele pode nos orientar para irmos direto ao ponto. Às vezes a pessoa está falando sobre o tempo, sobre o calor, sobre a praia, mas o Espírito Santo pode, em nome de Jesus, vai orientar você, para você chegar logo no assunto, no ponto que a pessoa precisa ouvir. Então, o Espírito Santo, Ele é o nosso conselheiro, o nosso amigo, aquele que nos pode orientar em todas as situações da nossa vida. Amém, queridos? Mas, ainda falando sobre semana passada, nós vimos quantas vezes nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Eu quero te falar uma coisa: quem está perdendo somos nós. Às vezes a gente ainda acha que está fazendo um favor para Deus, que nós que temos alguma coisa para oferecer a Deus, que nós estamos fazendo grande coisa quando nós oramos, que nós estamos fazendo grande coisa quando nós dirigimos um grupo familiar, que nós que estamos fazendo grande coisa quando nós estamos discipulando alguém. Mas se nós deixarmos de fazer a obra de Deus, e se nós deixarmos de ter comunhão com o Espírito Santo, quem perde somos nós, não é Deus, somos nós. Mas eu decidi no meu coração, eu não quero perder mais nenhuma oportunidade, nenhuma ocasião favorável da minha vida de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Um grande homem de Deus, eu inclusive quero mencionar, eu estou baseando essas palavras que eu estou dando numa série sobre o Espírito Santo do pastor Abe Uber, que ele ministrou em setembro e outubro do ano passado na Igreja da Paz de Fortaleza. Por coincidência, porque, aliás, por Jesuscidência, né? Porque já desde junho do ano passado eu venho juntando material para ministrar essa série sobre a igreja, e creio eu que foi o Espírito Santo que falou com o pastor Abe para ministrar, para abençoar muita gente, mas também para ser uma bênção aqui para nós. Então essas mensagens estão baseadas numa série do pastor Abe sobre esse tema do Espírito Santo. Mas um grande homem de Deus, que nós não conhecemos ainda pessoalmente, como tem tantos grandes homens de Deus sobre a face da terra que a gente não conhece ainda, mas um homem de Deus dos Estados Unidos chamado Francis Chan, ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: se eu fosse o diabo e quisesse frustrar a obra de Deus sobre a face da terra, eu iria trabalhar com todas as forças para que a igreja ignorasse o Espírito Santo. Interessante. Se eu fosse o diabo e queria frustrar a obra de Deus sobre a face da terra, eu iria empregar todas as forças para que a igreja ignorasse o Espírito Santo. Agora, nós estamos falando da igreja de uma forma global ou geral, mas, queridos, pensa a respeito disso. Se eu fosse o diabo e eu quisesse impedir que a sua área cresça, eu iria trabalhar forte para que todos os supervisores de setor, de dirigentes, eles ignorassem a ajuda do Espírito Santo que Ele quer dar nos grupos familiares, nos discipulados, nas reuniões de setor.
Se eu fosse o diabo, eu queria impedir a comunidade evangélica cristã na região dos lagos. Para impedi-la a crescer, eu iria investir todas as minhas forças para que a comunidade evangélica cristã ignorasse o Espírito Santo. Mas graças a Deus isso não vai acontecer. Nós vamos pegar essa veia, sabe, da orientação, da presença do Espírito Santo, do agir sobrenatural do Espírito Santo, e nós vamos avançar para ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas, em nome de Jesus. Então, já na semana passada nós falamos, eu quero repetir hoje, o segredo de todos os segredos, o segredo de todos, tantas coisas maravilhosas no reino de Deus, sobre fé, sobre amor, sobre tantos princípios poderosos, como a pastora Sônia agora falou, sobre a atitude do coração, e tantos outros princípios, mas o segredo de todos os segredos, para se ter sucesso na sua vida, se chama intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Intimidade com Deus é o segredo de todos os segredos. Então, ainda na semana passada, nós falamos sobre duas experiências que criam o alicerce, e sem esse alicerce, esquece tudo que vai ser ministrado daí para frente. Aliás, esquece toda a vida cristã, se você não tiver essas duas experiências. A primeira é o novo nascimento, quando nós somos recriados por Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que é assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então tudo começa com novo nascimento. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tudo começa com novo nascimento. Nenhuma promessa da palavra de Deus se cumprirá sobre a sua vida se você não entregou genuinamente a sua vida ao Senhor Jesus, e você fez dele o dono e o Senhor da sua vida. Ele agora reina sobre você, e você recebeu, segundo João capítulo 1, versículo 12, poder para se tornar um filho de Deus. Então, querido, tudo começa com novo nascimento. E nós também falamos sobre o segundo ponto que faz parte desse alicerce, que é o batismo com o Espírito Santo. Por se tratar de algo tão profundo e tão importante, eu quero frisar hoje, eu quero ministrar hoje mais especificamente sobre o genuíno batismo com o Espírito Santo. O genuíno batismo com o Espírito Santo. Em Lucas, abre agora a sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 16, não é João 3,16, é Lucas 3,16, é até bom você também gravar esse versículo, é muito fácil, não é João 3,16, é Lucas 3,16. É uma passagem que João Batista declara algo poderoso. Aqui diz o seguinte: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, já na semana passada nós falamos sobre essa experiência do batismo. Quando alguém é batizado nas águas, ele é imerso, ele é mergulhado nas águas. Por isso, a gente não pega um pouco de água, joga em cima da cabeça de uma pessoa e acha que ela é batizada, porque a própria origem dessa palavra fala de mergulhar, né?
Batizar é mergulhar. Então, João Batista agora fala assim: eu mergulho vocês na água, eu batizo vocês nas águas, mas virá alguém mais poderoso do que eu, e ele vos mergulhará, ele vos, envolverá completamente com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas que podem falar assim: pastor, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Verdade que algumas pessoas tiveram uma experiência muito rasa com o Espírito Santo. A semana passada também falamos sobre Ezequiel 47. Quem sabe você só entrou no rio de Deus e o rio só chegou até os seus tornozelos. Foi uma experiência muito rasa, mas você não está percebendo realmente as consequências desse contato, talvez, com o Espírito Santo. E talvez outras pessoas talvez podem dizer: não, eu já fui batizado, mas fui lá atrás. Fui lá em 1900 e alguma coisa que realmente você foi batizado com o Espírito Santo, mas desde lá para cá você não teve mais esse revigoramento do Espírito Santo. Sabe, a palavra de Deus, o próprio Jesus fala que quem crê nele, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o batismo com o Espírito Santo não é só um evento, é algo que dura por toda a nossa vida. A Bíblia nos incentiva, e nas outras mensagens nós vamos chegar lá, de andarmos no Espírito Santo. Não é só um evento, quando nós batizamos nas águas, é uma vez só na vida. Ou quem sabe, uma pessoa se desvia, acontece tantas coisas, ela se batiza de novo, ou talvez no dia que ela se batizou, não teve entendimento que ela estava fazendo, quer se batizar. Mas, queridos, o batismo com o Espírito Santo, ele é constante, ele é duradouro, ele é algo que, como a pastora Sônia falou agora na abertura do culto aqui, vai acontecer e pode acontecer todos os dias da sua vida. Então, queridos, essa série está aqui para você que teve uma experiência rasa, você que só entrou até o tornozelo, você mergulhar nas águas do Espírito e você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo em nome de Jesus. E você que já teve uma experiência muito poderosa, muito explosiva, muito dinâmica, anos atrás, que em nome de Jesus, esses dias venham para renovar aquilo que já aconteceu na sua vida, em nome de Jesus. Tem outras pessoas que falam assim: mas eu já fui batizado. E eu te pergunto, será? Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo, ele queima as impurezas da nossa vida. Queridos, é impossível alguém ser batizado com o Espírito Santo e isso não gerar consequências na sua vida. Eu duvido profundamente alguém que afirma para mim que já foi batizado com o Espírito Santo, mas continua numa vida de prática do pecado. A Bíblia fala sobre pecados de crentes, de pessoas que realmente já receberam Jesus, que até podem ser cheios do Espírito Santo, mas o apóstolo João, ele fala para nós que essas pessoas podem ser surpreendidos em algum pecado, mas eles não vivem mais na prática do pecado. Então é certo que, porque ainda estamos presos dentro deste tabernáculo que é o nosso corpo, é certo que ainda não somos perfeitos e todos nós pecamos, mas se nós pecamos, é porque nós fomos surpreendidos por um pecado. Não é mais por premeditação, não é mais por planejar essas coisas. Nós somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo, esse fogo, ele queima as impurezas. Quem é cheio do Espírito Santo não é apenas crente dentro da igreja, no grupo familiar, ele é crente por onde anda, porque ele é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo queima todas as purezas. Esse fogo do Espírito Santo, ele tira o cristão da apatia. O cristão, ele se torna de fato uma tocha viva por onde anda.
A Bíblia diz, não são minhas palavras, a Bíblia diz que o Senhor faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e com fogo, e automaticamente ele é tirado dessa apatia que tem dominado a igreja, pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa de, eu queria, mas não posso. Aí no culto está animado, mas ao sair desse prédio já vem um desânimo de novo. Mas quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo fica ardendo aqui dentro, lá fora, na sua casa, no seu trabalho e por onde você andar. Esse fogo está dentro de você. Então o batismo com o Espírito Santo, eu duvido profundamente alguém que me fala que já foi batizado com o Espírito Santo, mas vive em apatia a sua vida cristã. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo é uma tocha viva. É certo, queridos, que todos nós passamos por dificuldades. Às vezes aquela tocha ela vai diminuindo, às vezes ela está a todo vapor, mas ela jamais se apaga. Ela jamais se apaga. Não pensa, eu não estou pregando aqui um evangelho que você, só vitória, aleluia, sempre por cima, sempre, sabe, você já levanta, se abre os olhos e fala, aleluia, glória a Deus. E você já, o dia todo é só para cima, sabe. Aí posta lá no Facebook, se prepara que hoje vai chegar um caminhão de bênçãos para você, aleluia. Mas eu estou falando que no meio do vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Estou falando de um fogo que carrega você. É diferente quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Esse batismo tira a pessoa da apatia da vida cristã. Quando temos uma genuína experiência com Deus, e somos batizados com o Espírito Santo, tudo na nossa vida muda, tudo. Nosso jeito de ser muda, a nossa forma de proceder muda, a nossa forma de pensar muda, a nossa forma de praticarmos certas coisas muda completamente, o nosso trato com as pessoas muda, tudo muda. Agora, olha só que interessante aqui em Lucas capítulo 24. Quem já conhece um pouco a Bíblia sabe que Lucas capítulo 24 é o último capítulo dessa narrativa de Lucas do Evangelho. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, aleluia. E aqui no versículo... Aliás, deixa eu só explicar onde nós vamos chegar aqui na Escritura. Então, Jesus já tinha ressuscitado, ele agora aparece ressuscitado para os seus discípulos. E ele começa a conversar algumas coisas. A Bíblia diz que ele, depois de ressuscitado, ainda andou 40 dias com os seus discípulos. E agora ele dá uma instrução para eles, aqui no versículo 49. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então ele termina, olha o versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. E assim termina o Evangelho segundo Lucas. Então olha só as últimas palavras que Jesus fala. Ele fala assim, olha, eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O Espírito Santo é uma promessa do seu Pai. Então, é uma promessa. Como a promessa é que Deus jamais te deixará. Como uma promessa é que os anjos do Senhor estão acampados em sua volta para te guardar. Todas as promessas, e essa é uma promessa de Deus. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. E aqui o próprio Senhor Jesus diz que eles deveriam ficar na cidade até que eles fossem revestidos
de poder do alto. Queridos, quando alguém é revestido do poder do alto, oh meu Deus, como as coisas mudam completamente quando nós somos revestidos de poder do alto. A pessoa se torna uma pessoa corajosa. Pedro, que se levanta no dia de Pentecostes, quando ele foi revestido de poder, e ele começa a pregar, ele começa a testemunhar. Esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, há poucos dias depois, ele está lá no Sinédrio com Pedro e João, dando testemunho à vista de ser castigado, de ser açoitado, mas ele não liga para mais nada, porque ele foi revestido de poder do alto. Quando no capítulo 7 de Atos, Estevão, primeiro mártir da era cristã, apedrejado, revestido do poder do alto. Enquanto estava morrendo, estava orando por aqueles que estavam atirando pedra nele. Tudo muda quando nós somos revestidos do alto, com poder para vivermos uma vida cristã vitoriosa em nome de Jesus. Tudo que uma pessoa que está revestida no alto de poder toca, prospera em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus, não é a teoria, nem a teologia da prosperidade. É palavra de Deus, aonde botarmos as mãos, prosperará, em nome de Jesus. Quem é revestido de poder do alto tem vitória sobre o pecado. Quantos querem ser revestidos de poder do alto? Eu também quero, em nome de Jesus. Agora, Atos capítulo 1, não sei se você já notou, talvez você não é um leitor ainda da Bíblia muito versátil, mas Lucas, ele escreveu esse evangelho, né? A narrativa do evangelho de Jesus, mas ele também é o autor de Atos dos Apóstolos. Então, é continuação da narrativa. Ele narrou o que aconteceu com Jesus, e agora em Atos dos Apóstolos ele está narrando o que os apóstolos, depois que Jesus foi elevado aos céus, fizeram através do poder do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 1, ele ainda dá uma pincelada nas últimas palavras de Jesus, e depois já a partir do versículo 12, aí é só com o Espírito Santo e com os discípulos verdadeiros de Jesus. Mas olha só, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Amém? Então é uma promessa de Deus. Não é para alguns fanáticos, não é para alguns doidos, não é para alguns muito aplicados. É uma promessa de Deus para todos nós. O Espírito Santo é para todos que já entregaram a sua vida de fato ao Senhor Jesus. É uma promessa de Deus. Não é para alguns só, é para todos. Se você já nasceu de novo, o Espírito Santo é para você também. É uma promessa do nosso Pai. Aleluia, glórias a Jesus. Então Jesus, ele dá uma direção muito clara. Na verdade, na minha tradução aqui, diz que ele deu uma ordem. Essa ordem, ele falou para esses discípulos, a Bíblia diz que um pouquinho mais de 500 pessoas viram Jesus sendo levado aos céus. Então ele deu uma ordem muito clara: esperam em Jerusalém, permaneçam na cidade, até que Deus, meu Pai, envie a promessa sobre vocês e vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Deus deu uma direção, uma ordem muito clara. Mas interessante agora aqui no capítulo 2 de Atos, que descreve o dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Naquele cenáculo tinha apenas 120 orando, buscando. Eu quero te falar uma coisa:
O Espírito Santo é para aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que não têm compromisso com Deus. O Espírito Santo não é para você. O Espírito Santo é para pessoas comprometidas. O Espírito Santo é para pessoas inconformadas com o estado que estão agora. Esses 120, eles permaneceram orando, buscando, clamando, obedecendo a ordem de Jesus. Não se ausentam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Outros 380, falaram, poxa, mas que sugestão boa do Senhor Jesus. Poxa, seria tão bom, eu sei, não, Deus é Deus, né? Ele pode fazer de qualquer jeito. Se eu estou lá buscando, ou se eu estou em casa tomando banho, ou se estou de férias não sei aonde, Deus é Deus, Ele pode fazer o que quiser. Mas, queridos, Deus dá direções bem claras para nós. E não seja levado pelo engano do diabo, que Deus é Deus, Ele pode fazer, Ele quiser, Ele faz. Deus estabelece regras, Deus estabelece leis, Deus estabelece ordenanças, e quem anda dentro dessas coisas acaba recebendo as promessas de Deus. Atos 5:35 diz que o Espírito Santo é para aqueles que lhe obedecem. Você está disposto a obedecer a Deus? Sabe, queridos, tem muita gente que diz, pastor, eu quero o Espírito Santo, mas tem que ser bem rápido, viu, pastor? Impõe a mão sobre mim, faz uma oração poderosa, sabe? Me dá um passe evangélico para eu receber esse negócio. Mas, queridos, eu quero te falar que não é assim que funciona. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo vosso coração. Você precisa buscar a Deus. Não adianta você estar aqui hoje para receber uma injeção de fé, para você ser instruído, para você ser orientado, mas a sua vida cristã não pode ser dentro desse prédio. A sua vida cristã tem que ser dentro da sua casa. A sua vida cristã tem que ser dentro do seu quarto. A sua vida cristã tem que ser no seu dia a dia. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo vosso coração. O Espírito Santo desceu sobre os 120 e infelizmente não desceu sobre os 380. Quem sabe depois se arrependeram, porque o nosso Deus é o Deus de segunda chance, não é verdade? Como aqueles discípulos que foram para Emaús e Jesus foi lá e... Quem sabe o Espírito Santo não precisa buscar você de volta, porque o Espírito Santo é para aqueles que lhe obedecem. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz a palavra de Deus. Tem pessoas que ficam esperando, falam, estou aqui, Senhor, pode, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos que nos achegar a Deus. Toda vez que nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá um passo em direção a gente. Agora, se você fica parado, sabe, esperando as coisas acontecerem, eu quero te falar uma coisa, você vai ficar esperando. Você vai ver Deus fazendo na vida de outras pessoas, e ainda vai ficar, Deus tem filho predileto, nunca... A promessa de Deus é, quem bate, a porta vai se abrir. Quem procura, vai achar. Sabe, eu às vezes fico doido, cara, dá um nó na cabeça. Tem um show evangélico por aí, que tem milhares de pessoas, e está todo mundo dançando, olhando, tirando foto, babando. Um dia uma pessoa me deu um CD do Oficina G3, que na época ainda era todo mundo lá. E o CD era gravado ao vivo. Eu gostava, né, da Oficina G3, e eu coloquei lá. E antes de começar a música, eles gravaram a entrada dos músicos lá, eu não estava vendo, era um CD. Mas, quando os músicos entraram, a turma começou a gritar, e tinha uma turma lá que falava assim, lindo! Sabe o que eu fiz? Eu tirei o CD do aparelho, não ouvi a primeira música, peguei uma tesoura e...
Eu fico impressionado como essas coisas atraem milhares de pessoas. Mas quando a gente marca um monte para buscar a Deus, é maior dificuldade alguém ir? Aí lá no show tira selfie, realizei depois no Facebook, realizei o sonho da minha vida. Tirei foto com o artista. Algo está muito errado no meio da igreja. A promessa de Deus não são shows evangélicos, não são cantores, não são poderosos no meio evangélico. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Você não vai receber o genuíno batismo com o Espírito Santo de qualquer jeito, querido. Por isso, na semana passada, vontade que deu. Eu não sei o que vai acontecer no final dessa ministração, mas vontade que deu semana passada de fazer um apelo, chamar todo mundo para frente, de impor as mãos e ter aqui o maior reteté. E gente caindo e vendo anjos e que vontade que deu. Mas o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo é para aqueles que o buscam, que lhe obedecem. E o Espírito Santo me falou que quem vai buscá-lo esses dias, vai achá-lo. Coisas poderosíssimas vão acontecer na sua intimidade com Deus. Não vai ser mais uma reunião de mover. Eu gostei muito, na terça-feira passada, a pastora Sônia, na reunião de pastores, ela falou assim, olha, não estou mais atrás de mover, eu estou atrás de agir. Falei, rapaz, olha que legal, eu não estou mais atrás de mover, eu estou atrás de agir do Espírito Santo. Eu também estou atrás de agir do Espírito Santo. Sabe, você não vai receber o Espírito Santo se você quiser manter o controle. Vai ter que entrar nesse rio. Você vai ter que molhar os pés até os tornozelos, você vai ter que entrar até joelhos, você vai ter que entrar até os lombos, você vai ter que ser levado pelas águas do Espírito. O Espírito Santo age naqueles que se entregam a Ele. Faça o teu querer, não mais o meu. Sabe, eu conheço pessoas que ao se converteram, entenderam essas coisas, que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, Ele nos orienta em todas as áreas. Eu conheço o testemunho de meninas que chegaram na frente do espelho, antes de sair, e perguntaram, Espírito Santo, é assim que o Senhor quer que eu saio? Com essa roupa? O Espírito Santo pode te orientar, eu quero te deixar tranquila, irmã. O Espírito Santo, não, a manga tem que ser aqui na frente, a saia tem que ser aqui embaixo. Não estou falando disso, não. Mas sabe, você ter intimidade com o Espírito Santo, você deixar o controle nas mãos do Espírito Santo, Ele ser, de fato, aquele que orienta a sua vida. Luciano Subirá falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, aqueles que esperam que o rio vai sair do leito dele, para passar por cima de você, você vai ficar esperando. Você vai ter que ir até o rio e você vai ter que entrar no rio. O rio não vai sair do seu leito para passar por cima de você. Você vai ter que entrar nesse rio. Quantos querem entrar nesse rio de Deus em nome de Jesus? O poder do Espírito Santo é para aqueles que são dirigidos por Ele, que são guiados pelo Espírito Santo. É uma linguagem muito clara na palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz que a promessa do Pai, quando ela descer sobre alguém, ela nos revestirá de poder do alto. Fala com a pessoa que está ao seu lado, poder. O que é poder, gente? Essa palavra, quando você vai para a sua origem, você vai ver que Jesus emprega uma palavra que tem a sua origem na mesma palavra que dá origem a dinamite, que explode as coisas. Então, poder do alto tem a ver com poder de explosão, poder de detonar as coisas, poder de mudar a situação.
Então, quando Jesus fala do poder do Espírito Santo a descer sobre nós, ele se refere a um poder não só para, um poder, sabe, para me sentir um pouco melhor, um poder para melhorar um pouco a minha cara feia, mas um poder de dinamite que vai mudar as circunstâncias. Poder para quê? Para que a gente precisa de poder para viver a nossa vida cristã? Tem pessoas que confundem as coisas. Acham que o poder é para dentro da igreja, é para dentro de uma reunião. Mas primeira coisa, para que você precisa de poder do alto, é poder para vencer o pecado. Poder do alto, dinamite para vencer o pecado. Nós falamos semana passada, quero te incentivar, se você não ouviu, assiste pela internet, está lá. Nós falamos sobre esse poder de vencer o pecado, o poder que nos reveste do alto, esse batismo com o Espírito Santo. Então, olha só, interessante, Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Olha, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, olha, é pelo Espírito que nós matamos as obras da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, olha só, mesmo um cristão renascido, recriado, passou por a experiência de novo nascimento, se a inclinação dele for para a carne, não tem jeito, ele vai viver uma vida de pecado. Mas, se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, então viveremos. Então, olha só, uma vida cristã, poderosa, sadia, que realmente reflete a glória de Jesus, só pode ser vivido através do poder do Espírito Santo. Quando nós somos revestidos do alto com poder, poder para quê? Para vencer o pecado, para matar a nossa carne. Uma faceta do fruto do Espírito se chama domínio próprio. Poder do alto para vencer o pecado. Eu sinto pena de uma pessoa que está lutando contra o pecado sem ser revestido do alto com poder. Porque você vai lutar, vai cair, vai levantar. Vai lutar, vai cair, vai levantar. Até que um dia você não levante mais. Seja revestido do alto com poder, poder sobrenatural, dinamite para vencer o pecado em nome de Jesus. Sabe, tem pessoas que falam, não consigo, pastor, vencer o pecado. Então deixa eu te dar uma receita. E eu estou falando, eu não sou perfeito, eu tenho os meus defeitos, eu preciso todos os dias pedir perdão a Deus pelas minhas ofensas contra a santidade dEle. Não são, graças a Deus, mais coisas grotescas. Mas todos nós, infelizmente, ainda vivemos debaixo desse jugo do pecado. Mas, queridos, a intimidade com o Espírito Santo e o andar com Ele nos dá poder para vencermos o pecado. A intimidade com o Espírito Santo é a receita de uma vida cristã vitoriosa. E eu não estou me referindo somente a pecados sexuais, ou roubo, morte, sei lá, mas sabe, você se exceder no seu falar, você liberar palavras duras com seus filhos, com seu cônjuge. Pecados que nós cometemos, pecadões e pecadinhos, que nem existe na verdade. Todos eles são vencidos na nossa intimidade com o Espírito Santo. Eu quero lhe incentivar, querido, se você já tem recebido algo de Deus,
ou já tem recebido muito de Deus, há muito mais para ser derramado sobre a sua vida. Busque a intimidade com o Espírito Santo. Se você já aprendeu a vencer certas coisas, você pode realmente almejar uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não se conforme com o pecado. Segunda coisa. Primeira, poder para vencer o pecado. Segunda, poder para falar em línguas, em outras línguas. Que isso, pastor? Ainda é um mistério para muita gente que quer falar em línguas. Aliás, eu me perguntei muito tempo, para que eu preciso falar em línguas? Para que serve esse negócio? Ah, sim, a Bíblia diz para edificar a mim mesmo, para edificar a minha fé, mas nunca captei muito bem a ideia. Eu quero deixar bem claro, viu? Você não vai para o inferno se você não falar em línguas. O novo nascimento é a exigência para você estar com Jesus eternamente. Não é falar em línguas. Mas falar em línguas tem a ver com ser revestido de poder do alto. Eu estava traduzindo, inclusive, eu não sei, o Rafa está aqui? Rafa, tá? Já está no nosso site, na área restrita, os vídeos, né? Nós disponibilizamos na área restrita para os líderes. Espero que você já fez uso dessa área restrita dentro do nosso site para dirigentes, supervisores, para cima. Tem lá uns vídeos que eu fui traduzir um homem da Indonésia, chamado Edileu. Ele parece até mesmo com Jackie Chan, você vai ver, se você assiste ele, eu brinco assim com ele, porque ele mesmo brinca assim com ele. A Indonésia hoje é o maior país, tem a maior população muçulmana do mundo, a Indonésia. É interessante, a gente pensa que é o Irã, que é o Iraque, não sei o que, aonde, mas o país que tem a maior população muçulmana do planeta, por enquanto, é a Indonésia. E ele é um dos pastores da maior igreja da Indonésia, mais de 20 mil pessoas. Eles não podem se reunir como nós nos reunimos, mas em lugares menores, mas ele é um grande homem de Deus. E ele fala muito a respeito do Espírito Santo. Eu estava traduzindo ele e ele falou algo que abriu o meu entendimento a respeito de falar em línguas. Ele falou o seguinte: se você chega num país estrangeiro, vamos supor que você pega um avião agora e você vai para a Índia. Você vai sair daquele aeroporto e está tudo marcado para alguém te buscar, mas ninguém vem te buscar. Então você sai daquele aeroporto, eu quero te falar, eu já fui deixado no aeroporto algumas vezes, é um sentimento horrível. E olha, dentro do Brasil, onde eu sei me virar, onde o meu celular funciona, mas é horrível você sair assim e falar, não vem ninguém, né? Aí você fica e tenta mandar mensagem, um monte de coisas, mas imagina você chegar na Índia, uma cultura completamente, é um mundo totalmente estranho, sabe por quê? Na Índia eles não usam as letras que a gente usa aqui, eles não têm um alfabeto que nós temos, a letra é diferente. Então até para você achar um banheiro você não vai entender nada, você vai olhar assim, está escrito, e você sai lá, você entra num mundo para você estranho. Eu quero te falar uma coisa. O mundo, a área, a esfera do Espírito, ela também é estranha para nós. A gente não sabe muito bem se mover ainda na esfera do Espírito. Então, a gente ingressa, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ingressamos num mundo para nós estranho. Aonde é possível uma pessoa andar sobre as águas, aonde o que é impossível aos homens é possível para Deus, é um mundo completamente desconhecido por nós. Até quando a gente lê a Bíblia, apesar que ela está em português, muitas vezes a gente não entende, não é verdade? Mas, queridos, quando você, imagina lá na Índia, você sai, não tem ninguém para te buscar, passa um monte de gente com turbante na cabeça. É um país que tem uma religião, o hinduísmo, e tudo, você vê vacas andando na rua, gente adorando ratos, e essa coisa toda, você não está entendendo coisa como coisa. Qual será a maior necessidade, o seu maior anseio para você, né, numa situação dessa, receber algo? Qual seria a coisa mais importante para você receber? Para você falar naquela língua, para você se comunicar, para você falar assim, onde é o banheiro dos homens?
para os homens, claro. Onde eu pego um táxi? Onde fica o hotel tal? Como que eu faço uma coisa? Mas se você não tem como se comunicar no mundo estranho, você está completamente perdido. E por isso nós recebemos o poder de Deus para falarmos em outras línguas. Porque quando nós entramos no mundo do Espírito, nós temos a forma de nos comunicar com Deus. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, nós nos comunicamos com Deus, em mistério. Por isso, o falar em línguas não é só uma coisa, sabe, que seria bom fazer. Nós recebemos poder para falarmos em outras línguas, para nos comunicar direto com Deus. Quando nós falamos em línguas, nós oramos a poderosa e perfeita vontade de Deus. Você já teve essa experiência de não conseguir achar palavras orando? Para descrever, para que realmente está no teu coração? É por isso que nós recebemos o poder de falarmos em línguas. Porque quando nós transbordamos em línguas, nós estamos nos comunicando com Deus. Nós estamos orando a perfeita vontade de Deus. Naquela igreja do Edileu, todo dirigente de grupo familiar é incentivado a orar 15 minutos, no mínimo, por dia em línguas. Em línguas, adorando a Deus, comunicando com Deus. Quando nós falamos em línguas, nós estamos nos comunicando no mundo do Espírito. Nós temos que aprender muito mais sobre esse poder que há no falar de línguas. Quantas vezes? Eu não sei. Essa igreja agora, só na região dos lagos, eu fiquei espantado. Nós tivemos agora com a pastora Angélica, pastor Gilson, aí um dia, e eles falaram que agora em Magé, eles já estão com 144 grupos familiares. Glórias a Jesus por isso. Aqui estamos com 129, então estamos com 273 grupos familiares debaixo dos meus cuidados. Eu quero te falar uma coisa, eu não conheço mais todo mundo. Não exija de mim que eu vou lembrar de todo mundo, que eu conheço o problema de todo mundo, que eu sei das vitórias. Agora o Facebook me ajuda um pouco. Mas quantas vezes eu falo para Deus, Deus, agora eu vou intercedendo por todas as ovelhas que o Senhor tem colocado debaixo dos meus cuidados. Eu começo. Porque quando eu falo em línguas, eu estou me comunicando com Deus. E eu falo o que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu estou colocando a Deus. Quem sabe eu estou orando pelo seu problema e nem estou sabendo, mas como pastor eu estou cobrindo a sua vida. E eu estou falando em línguas, porque há poder no falar de línguas. Nós recebemos poder para falar em línguas. Quantos querem descobrir mais desse poder de falar em línguas? Aleluia! Eu quero te falar uma coisa, quando alguém recebe esse poder, quando, sabe, no dia de Pentecostes, no meio da pregação de Pedro, ele fala assim, olha, o que vocês estão ouvindo e vendo é resultado da promessa. Eles estavam falando em novas línguas, estavam glorificando a Deus, o que vocês estão vendo e ouvindo é resultado desse derramar do Espírito Santo. Eu quero te falar uma coisa, quando o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida, todos em sua volta vão perceber, porque vai ter coisa para ver e ouvir. Eu duvido profundamente alguém afirmar que é cristão, que é batizado com o Espírito Santo, e você não vê mudança nenhuma na vida dele, você não vê o agir de Deus. Sabe por quê? O terceiro poder, revestido de poder, é poder para operar milagres. Poder para operar milagres. O livro de Atos dos Apóstolos está cheio de milagres. O que são milagres? Coisas que não são explicadas pela ciência, pelo entendimento natural. Quando a gente pensa em milagres, sinais, prodígios, a gente pensa logo em paralítico andar, a gente pensa logo em cego vendo, essas coisas todas. Mas eu quero te falar, cada um de nós recebeu o ministério de Deus. Recebeu algo específico de Deus. Eu vou te mostrar o meu ministério que Deus me confiou. Eu não tenho o dom de cura, queria muito ter, mas eu não tenho. Mas eu não consigo crer que em 273 grupos familiares, mais de 2.000 pessoas, não tem uma pessoa que recebeu de Deus o dom de cura. Eu não tenho.
o meu ministério apostólico. E dentro daquilo que eu e minha esposa estamos fazendo, grandes milagres têm acontecido. Talvez você julga tudo isso aqui normal. Ah, isso é normal. Porque se for tão normal, porque eu viajo nesse Brasil todo para testemunhar do que Deus tem feito na nossa história? Se isso é tão normal, porque antes que eu estou mudando para a Suíça, já tem gente na Alemanha e lá em Berlim. Oh, por favor, venha, venha, venha. Por quê? Porque Deus tem ministrado milagres no nosso meio. Talvez não são milagres, eu choro diante de Deus, eu quero ver milagres palpáveis, eu quero ver pessoas sendo curadas. Mas eu acho que eu não tenho, mas eu tenho certeza que ao despertar para o Espírito Santo, muitos aqui receberão, já têm o dom de cura, de milagres, de prodígios, o dom da fé. Queridos, quem é cheio do Espírito Santo, quem é revestido com o poder do alto, se move no sobrenatural. Sobrenatural. Não é mais normal, não. Não digo a pessoa, apesar que a gente é meio maluco mesmo, mas as coisas não são mais normais. A gente não vive uma vida, eu vou construindo a minha vida profissional. As coisas pegam um rumo assim completamente diferente. Deus está neste negócio, e quando Deus está no negócio, as coisas acontecem de uma forma impressionante. Sabe, inclusive eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. Eu não quero que o dom e o ministério que Deus nos deu, que é de edificar a igreja, que esse ministério bloqueie os dons dentro da igreja. Só porque eu não tenho, eu oro pelas pessoas, eu já vi pessoas sendo curadas, mas eu não quero, por causa do ministério que Deus nos deu, bloquear o dom da cura dentro da igreja. Eu não quero, por causa disso, bloquear o dom da profecia. Tudo isso debaixo da decência do Espírito Santo e da orientação da liderança. Mas eu quero há uma diversidade no reino de Deus. Nem todos precisam ser igual eu. Nem todos precisam ser um bispo Macedo. Nem todos precisam ser sei lá quem. É um erro a gente fabricar pessoas que são exatamente como nós. O que nós temos que estabelecer são os princípios da palavra de Deus. Mas deixa Deus usar a pessoa do jeito que Ele quiser. Ele já nos deu todos os dons para edificarmos bem essa igreja. Então eu quero liberar a comunidade evangélica cristã na região dos Lagos e de Magé para romper nos dons do Espírito Santo. Quarto poder, já estou terminando. Poder para contagiar outros. Rapaz, quando uma pessoa, você percebe quando você está perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero aprender muito mais sobre isso. Eu quero andar muito mais na empolgação do Espírito Santo. Mas você percebe. Quando você anda com o pastor Eibe, quando você anda com o apóstolo Ari, quando você anda com o pastor Odilon, quando você anda com essas pessoas, você é contagiado. Poder para contagiar outros. O fogo é contagiante. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O fogo é contagiante. Quando você encosta, você pega fogo também. Aleluia, glória a Deus. Você vai ter que ficar longe. Mas quem está em chamas acaba incendiando os outros. Quinto e último. Último nessa lista aqui, mas com certeza tem muito mais. Poder de impactar a sua geração. Quando nós recebemos poder do alto, nós recebemos poder para impactar a nossa geração. Eu fico tão constrangido. Deus sabe. Eu acabei de liberar um número para você, 273 grupos familiares debaixo dos meus cuidados. Eu fico constrangido na presença de Deus. Eu não falo isso para minha glória, porque Deus sabe, nem posso. Como as pessoas hoje já estão brincando, mas é bem uma verdade, está bem claro, mas está bem nítido, que isso não pode vir de mim. Mas, queridos, isso é uma outra pregação, mas eu sou um João ninguém. Eu sou um João ninguém. Estou achando muito interessante essa experiência que eu estou tendo,
reconectando algumas amizades lá na Suíça, já preparando a nossa ida lá. Porque as pessoas olham para mim como eu estava 19 anos atrás. Eles não fazem a mínima ideia o que Deus tem feito nesses anos. E eles olham para mim ainda como um João ninguém. Isso tem feito bem para mim, porque eu me lembro de onde eu saí. Mas, queridos, quando nós somos revestidos do alto, nós recebemos poder para impactar a nossa geração. Quem pensou 2.000 pessoas em nome de Jesus, isso é só o começo. Isso é só o começo em nome de Jesus. Se nós fizermos um bom trabalho, no final desse ano serão 3.000 e tantas pessoas já. Por quê? Porque um dia um João Ninguém acreditou que poderia ser usado pelo Espírito Santo. Achou outros malucos que também acreditam que podem ser usados pelo Espírito Santo. E juntos nós estamos fazendo uma revolução que está apenas começando. Gideão, o menor da sua casa, cheio do Espírito Santo, mudou a sua geração. Davi, apesar esquecido no campo pelo próprio pai, desprezado pelos irmãos, cheio do Espírito Santo, marcou a sua geração, está marcando gerações até hoje. Quantos aqui já se espelharam em Davi um dia? Falaram, Senhor, eu queria ser igual a Davi. Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, serve como base para se desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Quero falar em nome de Jesus. Você nem imagina a aventura que está por vir na sua vida. Uma aventura poderosa, uma aventura gloriosa. Coisas que você nunca nem imaginou que poderiam acontecer através da sua vida. Coisas que seus pais nem acreditaram nos seus melhores desejos para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que nós não podemos pensar ou imaginar é o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas qual é a base de tudo isso? Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Todos os grandes homens e mulheres que fizeram diferença, eles tiveram uma poderosa experiência com o Espírito Santo. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor, na Tua presença. Senhor, nós não queremos simplesmente pintar um quadro bonito e depois sentar diante dele e contemplá-lo. E pensar, poxa, seria tão bom, olha aquele detalhezinho aqui, olha a coisa lá. Mas, Senhor, nós queremos escrever essa história. Senhor, nós queremos viver essa história. Senhor, nós queremos experimentar essa história. Nós não queremos simplesmente ouvir dos outros. Não é tão gostoso ler biografias de grandes homens e mulheres de Deus. Mas o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor não tem filho predileto. O Senhor não faz acepção de pessoas. Mas o Senhor faz acepção de atitudes. O Senhor gera dentro de nós uma fome, uma sede. E gera também, nos ajuda a obedecermos a sua ordem. Porque o Espírito Santo não é um brinquedinho da igreja, não. Senhor, gera dentro de nós essa fome, essa sede, essa obediência em Te buscar. E nos achegar ao Senhor e ver a Sua promessa que o Senhor se achegará a nós. Te achar se nós Te buscarmos de todo o nosso coração. Te bater nessa porta e ver a porta se abrir. Senhor, nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, mergulhados, imersos no Espírito Santo e no fogo do Senhor.
Fogo que as muitas águas não poderão apagar. Fogo que as circunstâncias não vão apagar. Fogo que as frustrações não vão apagar. Fogo que os discípulos que não correspondem não vão apagar. Fogo que nos levará à eternidade. Fogo que queimará a cada dia mais dentro de nós. Fogo que renova as nossas forças. Fogo que nos faz ir além. Fogo, Senhor, que nos faz alcançar o impossível, a fazer o que todo mundo acha uma loucura. Deus, derrama teu fogo sobre nós, nos mergulha no Espírito Santo. Oh, xeramana, xeque seramana, corebexelarabacá. Oh, minha alma anseia por ti, meu Deus. Como o Salmo 42 que abriu aqui o culto, Senhor, a minha alma anseia por ti, como a corça anseia pelas águas. Essa vida é muito mais do que levantar, comer, trabalhar, comer de novo e deitar, meu Deus. Nós fomos criados para a tua glória, para nos movermos no sobrenatural, para vermos a tua mão poderosa, para no meio da aflição acharmos forças. Para vermos os nossos familiares se entregando a ti, Jesus. Ver a tua promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh Deus, é o teu Espírito Santo que converterá o coração dos pais para os filhos e dos filhos aos pais. Oh, vem nos revestir com o poder do alto, meu Deus, poder do alto.